Ou eu, ou a cabeça. Eu sou espaçoso. Estou vendo. Meus irmãos, boa tarde. Que a paz e a luz do nosso meio divino Mestre Jesus nos auxilie a aproveitar da melhor maneira possível a tarde de hoje. Que sua luz nos ajude a fazer o melhor uso das palavras para esclarecermos a todos nós. O assunto de hoje é um assunto interessante. O propósito da vida. Não há entre nós, praticamente, quem não tenha se feito a pergunta: o que eu devo fazer? Qual o meu propósito? Quais são os meus objetivos de vida? Nós nos fazemos essa pergunta quando jovens, ansiando encontrar um rumo, querendo descobrir uma carreira, um ramo de vida, ou na idade madura. E agora? Para onde eu vou? O que eu faço? A família já está criada, os filhos grandes. E agora? O que faço eu da minha vida? Qual o meu objetivo? Essa ideia, esse pensamento é comum a todos nós. Então o objetivo dessa tarde é a gente tentar dialogar sobre esse assunto à luz da doutrina espírita. Vamos tentar tecer alguns raciocínios e convidamos vocês a nos acompanhar e a refletir sobre. Então vamos começar? Nós dividimos em 3 episódios essa questão. O primeiro seria o encontro. Esse encontro seria com o Espiritismo, com a doutrina espírita, já que nós estamos falando com base justamente nessa visão. A grande maioria de nós se aproxima do Espiritismo querendo paz, querendo talvez uma solução para um problema imediato, para uma situação em que nos faltam respostas. Nós buscamos essas respostas em diversos lugares, por diversas pessoas, às vezes mesmo por profissionais médicos, e nós não encontramos. Há um vazio em nós, e muitas vezes a religião não nos preencheu esse vazio. Porque o crer apenas não foi suficiente para nos ajudar a entender isso. Uma coisa interessante, se nós pararmos para pensar. Quando nós nos aproximamos do Espiritismo, você já reparou que nada nos é pedido e nada nos é oferecido? Como assim? Vamos lá. Nós não precisamos fazer nada para nos tornarmos espíritas, para frequentar uma casa espírita, para fazer um tratamento. Nós sequer precisamos deixar de crer na religião que nós acaso já tenhamos. Para nós espíritas, não importa se você é evangélico, católico, judeu, não importa o ponto de vista que você tem da religiosidade, nos importa ajudar. Ao mesmo tempo, o Espiritismo não acena com a salvação, não acena com a solução total de nossos problemas, não afirma que os Espíritos vão resolver as nossas dificuldades financeiras, emocionais, amorosas. O Espiritismo nos oferece acesso ao conhecimento. Nos dá a oportunidade
de acessá-lo, de conhecê-lo. Nós podemos perceber, se tivermos a curiosidade de estudar, que o Espiritismo traz à luz uma série de questões que não são novas. Nós falamos da morte, nós falamos da sobrevivência após a morte, nós falamos da vida que antecede o nosso próprio nascimento. Nós falamos da atual existência, dos porquês da atual existência, dos desafios, dos dissabores e de suas alegrias. Mas nada que nós falamos é uma grande novidade. Só que muitas vezes esse conhecimento ele está hermeticamente fechado. Ele está guardado a profundos conhecedores ou estudiosos de longa data que se propõem a fazer anos e anos de profundas iniciações para adentrar certos conhecimentos. Para nós, está acessível ao abrir de um livro, ao folhear de uma página que a doutrina espírita nos oferece. Mesmo quando nós nos aproximamos e começamos na busca de uma solução, sejamos sinceros, muitas vezes a gente se aproxima do centro espírita porque a gente já tentou de tudo. Aí alguém finalmente nos diz, rapaz, vai no centro espírita, vai que isso é um encosto. Já ouviu isso? Eu lembro que eu trabalhava, há um tempo atrás, um dia desse, eu trabalhava na mocidade. Um dia desse. E o pessoal estava dando aula lá na sala. E como coordenador, trabalhador, sabe, muitas vezes a gente não consegue assistir a aula, a palestra, porque a gente já está planejando a próxima. Eu estava do lado de fora fazendo cartaz, alguma coisa. Nisso entrou um senhor no centro. Mas ele entrou assim. E devagarinho assim. Aí ele me viu, pegou um susto. Aí ele foi olhando de volta e se aproximando de mim e eu segurando a gargalhada. Porque eu entendi que ele estava em pânico. Ele estava apavorado. Aí ele se aproximou assim com os olhos meio regalados. Era o sábado à tarde. Boa tarde. Posso ajudá-lo? Não, é porque eu vim assistir uma reunião. Ele foi mesmo, ele foi. Ele já começou. Só entra na sala aqui do lado e aproveita. É só entrar, pode ir tranquilo. E ele foi assim, solene, sabe? Passo a passo. Sabe quando o pessoal entra para casar? Um passo de cada vez. Em pânico. Eu sabia que ele ia morrer do coração quando ele entrasse, porque ele entrou numa aula de mocidade. O pessoal fazia discussão, bate-papo, jogral, fazia de tudo. Era uma confusão a reunião de mocidade. Porque a gente já fazia justamente para movimentar o pessoal. Eu brincava que a aula de mocidade tinha que ser mais interessante do que ir para o shopping. Então a aula era sempre alguma balbúrdia que acontecia. Quando ele saiu de lá, sabe a pessoa que respira, tranquilo, respirando, alegre? Aí ele virou para mim e disse, como é que foi a reunião? Eu disse, gostei muito. Foi muito boa? Foi, não foi. Aí eu olhei para ele e disse, olha, essa é a nossa reunião de mocidade. A nossa reunião pública é à noite. Se o senhor desejar voltar, só pode vir à noite sem problemas. Mas eu acho que o senhor errou o endereço. Ele disse, como assim? Porque atrás do centro espírita tem um centro de Umbanda. Ele confundiu e entrou na casa errada. Mas não tem problema, ele foi atendido do mesmo jeito. Mas pelo horário, eu presumi que tinha sido a outra casa que ele errou. Eu digo, o senhor pode ir na casa ao lado, mas de todo jeito, fique à vontade se quiser vir aqui depois. Nossa reunião pública é à noite, 8 horas. E muitas vezes a gente chega assim meio no espiritismo, meio assustado, sem saber o que é, o que vai acontecer. Aí alguém chega para a gente e faz assim, olha, como para atendimento fraterno, nós falamos as nossas preocupações ali rapidamente, e a pessoa nos diz, olha, você vai fazer um tratamento, você vai tomar um passe.
você vai fazer orações. Aí a gente imediatamente pensa que vamos começar a fazer os rituais que a casa exige. Aí que está, não há ritual na casa espírita. A gente não faz ritual. O passe é uma forma de tratamento que objetiva renovar as nossas energias físicas para que a gente se reequilibre. É uma ajuda que nós recebemos até que nós aprendamos a fazer isso por conta própria. Todos nós podemos ter um momento de fraqueza, de doença, um momento de abalo emocional, que nós podemos precisar de um apoio do passe. Não há nada de mais nisso, mas é apenas isso. É apenas uma doação energética de uma pessoa, através também do plano espiritual, para alguém que necessita. Não há rituais. Aí você pode fazer esse passo do jeito que você quiser. Desde que seja sincero e que você esteja consciente do que você está fazendo e com muito amor. Se você for na igreja católica, todo mundo já ouviu falar de rezadeiro. Se você for na igreja evangélica, todo mundo já ouviu falar de imposição de mãos. É a mesma coisa. Só muda que aqui nós procuramos ter um estudo baseado no conhecimento que foi adquirido através da pesquisa, através da reflexão lógica e da orientação dos amigos espirituais. Mas não há ritual. Mas e a prece? Por que convidam a gente para orar tanto? Porque quando nós oramos na visão espírita, nós também não estamos fazendo um ato simplesmente devocional. Quando você ora, você muda o seu padrão de pensamento. Você altera as suas ondas de pensamento, estabelecendo uma sintonia que lhe permite estar em contato mais próximo com o plano espiritual. Lhe faz renovar a si mesmo. E quando nós estabelecemos a prece como hábito, ela se torna mais fluida, mais fácil, e nós conseguimos nos reerguer de nossas pequenas fraquezas diárias, fica natural, fica cada vez mais fácil. Por isso nós incentivamos o Evangelho no lar, uma leitura saudável uma vez por semana, onde possamos reunir a família, ter um diálogo saudável, lembrar da existência de Deus, falar da necessária moral do Cristo nas nossas vidas. Também não há ritual nenhum. O que nós estamos vendo são meios, caminhos que nos são sugeridos para que a gente trabalhe e se renove. Quando nós falamos de um processo obsessivo, que é uma influenciação de terceiro, de outro indivíduo que por acaso pode ou não estar desencarnado, também tem isso. Sobre nós, de maneira persistente e pertinaz, a ponto de nos tirar do equilíbrio. Quando nós chegamos na casa espírita, identificando que nós não estamos bem, é porque a coisa já vai de longe. E já faz tempo que nós sofremos esse processo. Porque ele não se estabelece da noite para o dia. Então, às vezes, a pessoa vem buscar ajuda e já está sofrendo um processo de influenciação há anos. E lentamente foi cedendo espaço, aceitando as sugestões negativas, até o ponto em que isso começou a afetar o seu equilíbrio emocional, mental ou físico. Aí a gente busca ajuda. E quando chega na casa espírita, o que é que me oferece? Tomar passe, fazer prece, tentar fazer a caridade. Eu
Eu já aqui frequento um mês e não vejo melhora. E nem vai ver. Se você não fizer por você o que você precisa. Porque o passe renova nossas energias. Mas se continuamos alimentando sentimentos de raiva, rancor, desequilíbrio, apego excessivo às coisas materiais, nós simplesmente replicamos o mesmo estado mental de antes. Então você vem para o centro, melhora. Aí passa a semana cometendo os mesmos erros, as mesmas atitudes mentais, a mesma disposição íntima. Aí quando chega na outra semana, é como se você começasse do zero. O objetivo dessas reuniões não são convencer ninguém a ser espírita. Não há qualquer filiação, não há batismo, você não aceita papel, não assina papel nenhum. Ninguém lhe oferece um batismo, ninguém lhe oferece um pedaço do céu. E tem gente que ainda está vendendo. Outro dia eu vi um sujeito vendendo. E tem poucas vagas. Você tem que comprar um lugar no céu, porque tu morre e chega lá, não tem uma casa de frente para de Jesus, como é que você fica? Fica lá na periferia. Juro, eu escutei um sujeito que vendia este indivíduo maravilhoso, que se dizia religioso, infelizmente, falando um absurdo desse. Não era brincadeira, não, é sério. É sério. Bom, fazendo o que? Isso existe. Aí continuemos. Então, cabe, na visão espírita, a nós o trabalho do nosso reequilíbrio. Mas e os espíritos não vão cuidar de mim? Ah, eles cuidam. Eles te trouxeram para cá na base do seja que Deus quiser. Leva ele lá para ver se ele melhor. Quando a gente finalmente chega aqui, olha, tem festa no plano espiritual. Ele entrou no centro. Mas isso não significa que a gente vai melhorar. Porque cabe a nós. Porque eles nos assistem. Até onde começa o nosso livre-arbítrio. Até aí. Eles não vão fazer por nós o que nós precisamos fazer. Esse é o nosso papel. Essa é a nossa oportunidade de crescimento. Ah, mas e aquela influência? Aquela influência só existiu porque em algum momento nós sintonizamos com ela. Em algum momento, seja no passado ou atualmente, nós fizemos algo que ofereceu a oportunidade daquela vibração vir para a nossa vida. E agora, o que a gente pode fazer para mudar? Olhar para si mesmo. Por isso que o Espiritismo trabalha com a moral cristã, a moral de Jesus. Porque é ela que justamente nos aproxima ainda mais disso. Então, passado esse primeiro momento, que é o choque do encontro, da diferença, do novo, porque nós achamos que muitas vezes, dentro da visão espírita, nós vamos achar o sobrenatural, e tem gente que fica assustado quando eu falo. Eu falo com gente morta toda semana. Falo com gente morta toda semana. Mas eu não acredito no sobrenatural. Agora deu um tilt na minha cabeça. Como acreditar no sobrenatural se você vem falar de espírito? Porque o sobrenatural é algo que está fora, a parte da natureza. E eu acredito que tudo está dentro da natureza. Então, o chamado diálogo com os mortos nada mais é do que a comunicação entre encarnados e desencarnados, e a gente faz isso todo dia. Quando vai dormir, recebendo a influência deles, sugestões mentais, intuições, boas ou não tão boas. Aí o que a gente faz com isso? Escolhe qual é a que você quer seguir. Qual é aquela que você acha que deve fazer? Porque se alguém quer nos direcionar ao desequilíbrio, por acaso ele vai nos sugerir uma ação que não está diretamente ligada ao nosso desejo?
sugerir algo que você abomina, você rejeita. Mas se eu lhe sugerir algo que você gosta, aí é mais fácil. Então já diz ali a Bíblia, cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência, ou seja, segundo as suas tendências negativas. Ninguém vai ser tentado naquilo que é mais forte, mas naquilo que é fraco. E aí que a gente descobre as fraquezas que a gente tem e trabalhar elas. Então, passado esse primeiro momento, nós entramos no que a gente considerou essa segunda fase, que é a posse do conhecimento. Quando nós começamos a adentrar, isso é outro ponto importante, o Espiritismo começou com ciência. Da ciência abriu margens para a filosofia, ou seja, o estudo dos porquês da vida, da razão de viver. E da filosofia levou-nos à religião. Mas a religião no sentido de nos religar a Deus. Nós não seguimos a tradição cristã, nós seguimos o Cristo. Por isso que nós não somos católicos ou evangélicos. E por isso que muitos dizem, vocês não são cristãos. Porque nós não seguimos a mesma tradição, nós seguimos o exemplo do Cristo. Interessa-nos a sua moral, a sua conduta. Porque na parte que nos cabe a tradição, que é muito bonita, tem sua razão de ser e de existir, mas tem também muito dos nossos problemas na condição humana, que foram agregados ao conhecimento ao longo do tempo. Então, se nós queremos entender a reencarnação, a gente precisa, aliás, entender o Espiritismo, a gente precisa entender seus conceitos. Porque senão eu não vou entender o que está acontecendo comigo. Por exemplo, a reencarnação. Nascer várias vezes, porque a vida é uma só. Nascimentos nós temos muitos. Desencarnos ou mortes físicas, nós temos muitas. Mas nós temos uma única vida, e essa vida é a do Espírito, que é imortal. Nós nunca vamos morrer. Mas nós passaremos por inúmeras experiências diferentes. Mas essa ideia não deve ser uma crença. Essa ideia deve ser um entendimento. O Espiritismo nos chama a raciocinar, analisar, pesar, nos chama a refletir. Não há nada dentro do conhecimento doutrinário que nos diga é isso e acabou. Não. O próprio livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, começa aí. Outro dia conversávamos, ela brincava aqui me chamando de professor, porque a gente tem o estudo sobre mediunidade, e outro dia conversávamos com um dos participantes, e a gente riu quando ele falou, disse, olha Chico, eu não sei se eu vou dar muito certo nesse estudo. Eu disse, por quê? Porque toda vez que eu vou ler alguma coisa para tirar uma dúvida, eu fico com outra. Toda vez que eu estudo, eu acho mais uma coisa que eu tenho uma dúvida. Bem-vindo ao Espiritismo. Não há respostas absolutas, você está sempre aprendendo. E quando você acha que entendeu, e você vai passando o tempo, e você volta àquele mesmo assunto, você leva um susto. Porque com a experiência que você vai adquirindo de vida, a interpretação que você dá àquilo que você leu, toma uma dimensão diferente. Por isso que a gente gosta tanto das palestras. Porque é a oportunidade de ouvir outra pessoa expor o seu ponto de vista sobre algo que nós estamos estudando. Isso nos ajuda com o nosso próprio estudo. A gente não pode basear-se apenas em ouvir palestras. Nós temos que desejar ler, estudar, travar conhecimento.
Se você chegar para alguém que se diz espírita, você fazer uma pergunta e ele dizer que não vai responder porque perguntar demais atrapalha, mude de lugar, procure outra pessoa para conversar. Esse não é espírita não, está enrolado. Porque espírita tem que ser chato, tem que perguntar até cansar. E se você não souber responder, pergunta quem sabe. Vai pesquisar. Já tive a oportunidade, grata oportunidade de me reunir numa casa, 4 oradores. E nós tínhamos um ponto dentro do Espiritismo que a gente não conseguia entender bem. Sentamos os 4. Era 7 horas da noite quando a gente começou a conversar. Até que em determinado momento, a luz entrando por uma das janelas começou a incomodar. E aí, o dono da casa fez, eu acho que eu esqueci a luz do terraço acesa. Quando ele abriu a porta, era de manhã. E a gente não chegou no denominador comum, cada um tinha uma opinião. Esse é o processo de entender. Não há absoluto. E às vezes é difícil, porque a pessoa chega para mim e diz, Chico, aconteceu isso, o que foi? Eu não sei. Eu não estava lá. Foi você que passou pela experiência. Vamos analisar o que poderia ter acontecido, mas o que é, eu não posso dizer com absoluta certeza. Mas e se a gente perguntar, por exemplo, para um espírito? Eu vou perguntar para alguém que não tem corpo físico, porque ele vai saber mais que eu. Aí o ponto. A gente precisa saber que você não sabe. Então a gente precisa analisar e estudar o que ele diz. Não aceitar. Cegamente. Então, à medida que a gente vai entendendo através do conceito da reencarnação, porque a minha vida é difícil. Porque eu nasci numa situação em que deu problemas. Enquanto do meu lado parece que tudo dá certo para o meu irmão e minha vida está toda presa, parece que é amarrada, não anda, cheio de problemas e dificuldades, e ele parece que só tem alegrias. Cada um de nós escolhe, ou nos é oferecida, nem sempre a gente escolhe, e às vezes a gente não tem condição para isso. Condição ainda de equilíbrio moral, de fazer as escolhas acertadas, nos é oferecido a melhor sequência de experiências necessárias ao nosso reequilíbrio e à nossa evolução. A gente vai reencarnar para pagar. Onde é que está esse boleto? Me recebeu? Eu não recebi. Eu não reencarno para pagar, não. Eu reencarno para me reestruturar e continuar evoluindo. Se eu não aprendi direito, reexperimento. E eu tanto posso criar situações agora, que eu vou ter que reexperimentar mais na frente, como enfrentar agora situações que eu deixei pendentes no passado. E coisas absolutamente novas, que não tem nada a ver. Nós espíritas não temos conceito de karma. Nós temos o conceito de lei de justiça, amor e caridade. A lei de justiça, ela nos ajuda a nos reequilibrar, ela não castiga. O que nós vemos como dor e sofrimento, muitas vezes, são oportunidades de renovação, de crescimento. Pelo simples fato de estarmos reencarnados no mundo instável, porque o nosso planeta é instável. Nós temos vulcões, maremotos, terremotos, furacões e uma série de fenômenos naturais ou provocados por nossa própria estupidez, que podem provocar a extinção de um grande número de pessoas de uma vez só. Aí porque morrem 5.000 pessoas e uma lá no meio ficou viva, a gente não sabe dizer. Porque é da justiça divina. Ver cada caso individualmente a gente não tem como. Mas a gente sabe que nada é por acaso, nada é de graça. Porque Deus não castiga.
Então, em vez de ficar apontando o dedo, dizendo que aquelas pessoas mereceram passar pela desgraça, ou ficar dizendo que será que Deus é injusto, o que nós podemos fazer para amenizar o sofrimento do próximo? Esse é o melhor caminho. O terceiro ponto, uma coisa importante que eu não posso esquecer de falar. Eu estou tentando enxergar o relógio lá atrás para ter noção do tempo. Daqui a pouco vai ter que trazer o relógio mais para frente, porque já não chegou lá. Então, uma das coisas interessantes que o Espiritismo nos traz e que, rapaz, é complicado. Só que você já disse assim, foi vontade de Deus? A gente não pode dizer isso não. Porque nós somos responsáveis por nossas ações. Nós somos responsáveis pelos nossos atos e pelas consequências dos atos. Aí, como o Espiritismo é festa, é pouco a gente ter consciência disso, ainda diz o seguinte: nós somos responsáveis pelo mal ou pelo bem que façamos, e nós somos responsáveis pelo mal que aconteça, pelo bem que não foi feito. Ou seja, não dá para se omitir, não dá nem para ficar neutro. Nós vamos ser responsáveis da mesma forma. Não nos será cobrado. Nós vamos vivenciar essa realidade. Ela vai bater a nossa porta e a gente vai ter que vivenciá-la. Eu ouvi isso a primeira vez numa palestra de Divaldo e achei muito interessante. Diz que um senhor, que era um rei, ele queria muito alcançar o esclarecimento. Lembra que a gente falava no início? Que às vezes para você estudar alguma coisa você tem que se isolar, ou tem que fazer longos estudos. Então ele vendo o sofrimento do povo dele, vendo tudo o que estava acontecendo, as injustiças, as dificuldades, os problemas, ele ansiava por aquele conhecimento. Mas ele tinha uma família, tinha um filho recém-nascido, mas aquela preocupação era tão grande que ele decidiu subir uma grande montanha nevada, e se sabia que lá no topo havia um grupo de homens que estudava e tinha o conhecimento da verdade. Mas que aqueles que iam até lá, ou morriam no caminho, ou tinham que abandonar a própria vida como a conheciam para poder viver aquele conhecimento. E ele partiu. Deixou tudo organizado com seus subalternos para levar o seu filho ao poder. Seu filho cresceu, mas o anseio por encontrar o pai, por entender por que o pai o deixou, foi mais forte. E ele também decidiu abandonar tudo e foi em busca do pai. Subindo aquela montanha, já quase à beira da morte, ele encontrou um dos monges, já velho. E o monge perguntou a ele o que ele estava fazendo ali. Ele disse que meu pai seguiu esse caminho e eu vim para buscar a sabedoria. Eu peço que me aceite como seu discípulo. E pela tradição ele não podia se negar, já que ele tinha suportado todo o caminho. E aquele monge aceitou aquele jovem como seu discípulo. E completa o nosso Divaldo dizendo que nós podemos nos portar até a condição de ser pai, mas nós vamos ser chamados a ser mestre. O pai tinha encontrado o filho e tinha que dar a ele o conhecimento que ele lhe havia negado quando criança. A gente não tem muito para correr. As nossas responsabilidades voltam às nossas mãos, das mais diferentes maneiras, mas voltam por necessidade de esclarecimento, não como punição e castigo. Embora a nossa visão atual das coisas seja de qualquer circunstância,
que for contrária ao nosso desejo, à nossa ideia de bem-estar, é ruim, é um desastre, é uma coisa terrível. E às vezes a dor, o sofrimento ou a situação inesperada que nos traz uma contrariedade é o socorro da providência divina para que nós não tomemos caminhos piores. Por isso que é preciso a gente estudar, entender e principalmente não julgar o outro. Porque cada um de nós tem o seu caminho e tem a sua forma de crescer. Chegando nessa ideia, nesse desafio, nós vamos encontrar um outro grande desafio para nós dentro do Espiritismo. Aí vocês estão pensando, e os propósitos? É porque é um caminho. E um desses caminhos que a gente descobre quando a gente vai adentrando o conhecimento espírita e a própria vida, é que existe uma diferença abismal entre saber e ser. O fato de nós chegarmos na doutrina, entendermos os conceitos, compreendermos a reencarnação, sabermos de qual é salteado, o que é mediunidade, como se dá o processo mediúnico, o que acontece no plano espiritual. Nós sabemos de qual os livros de André Luiz, conhecemos mentalmente, podemos andar mentalmente por nosso lar de tantas vezes que a gente lê os livros a respeito. Mas isso não nos faz pessoas melhores. Isso nos deu conhecimento. O que nós vamos fazer do conhecimento adquirido usando na nossa vida é que faz a diferença. Antigamente se achava que para se chegar à plenitude era necessário se evadir da vida, buscar o isolamento e lá meditar e buscar a superioridade do conhecimento, da ligação com Deus. Jesus andava no meio de prostitutas, de ladrões, andou no meio da multidão, lidava com pescadores, com cobradores de impostos, com soldados. Ele estava no meio do povo. Porque não são os sãos que precisam de remédio, são os doentes. Quanto mais a gente busca esclarecimento, ele está ao nosso lado. Ele vive ao nosso encontro, através da nossa vida. Nós precisamos começar a exercitar a ideia e o conhecimento que nós vamos adquirindo à medida que adentramos a casa espírita, na nossa existência, a minha família, os meus amigos, o meu trabalho, a minha existência, o que eu acho de mim mesmo. Nós precisamos trazer essas ideias, porque tratar o próximo com gentileza pode ser uma máscara social. Tratar o próximo com o máximo de educação e delicadeza. Mas quando chega em casa, nós somos agressivos, nós somos brutos, somos ignorantes, somos déspotas, verdadeiros tiranos domésticos. Na rua, somos santos. Em casa, ditadores. Porque talvez na rua, as pessoas nos chamarão à ordem, nos advertirão: você está agindo errado. Essa não é a forma correta de agir. E dentro de casa, as pessoas não nos respeitam, elas nos temem. Então nós precisamos pensar nisso. Sabe, das pessoas que muitas vezes buscam ajuda na casa espírita, nós trabalhamos também com atendimento fraterno. Acho que eu me lembro que eu não fiz casa espírita. De lavar o chão. Acho que só não fui pedreiro. Porque com tal eu já pintei.
É igual filho agora, eu tive um pouquinho de tudo. Mas trabalhando na assistência fraterna, sabe o que é uma coisa? Hein? Já fiz sopa, já subi sopa também. Mas uma coisa que mexe com a gente e que é muito dolorida é quando a pessoa sofre porque o outro sofre. Sabe quando nós queremos muito que alguém que a gente ame mude, mas cabe a ele o esforço da melhora? Só que em vez de nós nos equilibrarmos e buscarmos ser o exemplo, a gente se destrói, a gente desmorona, a gente sofre e se desespera por algo que somente a outra pessoa pode fazer, não nós. Nós podemos amar, esclarecer, orar, interceder, mas a gente não pode mover os bracinhos, as perninhas dele e nem fazer com que ele pense diferente do que ele pensa. Cabe aí. Aí eu tento. Algumas pessoas que vão ao trabalho mediúnico, às vezes dizem assim: Chico, eu não gosto de pensar no trabalho mediúnico, porque muitas vezes você lida com espíritos que estão sofrendo muito. E é muito angustiante, é muito constrangedor sentir a dor do outro, porque ser médium é sentir a dor do outro. É saber dividir, ter essa empatia. Mas não há emoção. Aí é minha humilde opinião. Não há emoção maior do que presenciar uma mãe que depois de 100, 200 anos, orando, trabalhando, buscando a oportunidade de resgatar aquele ser amado da sua ignorância, consegue agasalhá-lo nos braços e agradece a Deus a oportunidade para que ele possa recomeçar. Não tem nada igual. Ela não ficou de braços cruzados. Trabalhou, doou-se, amealhou méritos, cresceu como indivíduo para ter um dia a chance de, no momento em que a consciência dele começasse a despertar, porque vai despertar, ela estivesse pronta de braços abertos para receber. Não há emoção igual do que ver essa cena, do que sentir esse amor de mãe, essa alegria de dar a oportunidade do recomeço. E muitas vezes oferecer o próprio ventre novamente, para dar chance para que ele nasça, para que ele continue o seu processo evolutivo, mesmo sabendo que vai ser doloroso e complicado, porque muitos são os desequilíbrios que ele acumulou no caminho. Esse é o verdadeiro amor. Não é nós nos condenarmos a um sofrimento e a uma dor pela ação do outro, mas é compreender a sua posição e continuar a amá-lo. É entender os motivos que ele tem, mas não concordar com ele só por isso. É oferecer sempre a palavra amiga, a advertência, o esclarecimento, mas aguardar que a semente germine, porque vai germinar. É por isso que o coração de mãe é desse tamanho, para que ela consiga manter esse amor e essa luz brilhando, aguardando o momento oportuno. Certa feita, eu não me lembro agora qual dos livros, mas falava assim de uma mãe que permanecia ao lado do filho suicida durante décadas. Todos os dias, ela ia até ele, no Vale dos Suicidas, num local, num umbral, onde ele se reunia com outros que vibravam no mesmo tom de sofrimento e oravam por ele. Até que um dia que ele conseguiu sair
daquele pensamento fechado de dor e angústia causado por ele mesmo. E ela conseguiu resgatá-lo. Aí perguntaram, mas adiantou ela passar tantas décadas ao lado dele orando, se só agora ele desperta? Aí o mentor sorriu e disse, quantos anos, quantas décadas levaria se ela não tivesse feito isso? Se ela não estivesse ali, tentando, insistindo, pacientemente, para alcançar o seu objetivo. Às vezes, por mais doloroso seja, não é numa reencarnação só que a gente vai alcançar certas coisas. Mas não se desespere. Tem mais pela frente. E uma das coisas mais difíceis que nós podemos dizer desse trabalho de conhecimento de si mesmo, de compreensão da nossa necessidade de pôr em prática o nosso conhecimento, é que as nossas vitórias não são comemoradas. E as nossas derrotas só são sabidas por nós mesmos. Só nós sabemos quando ganhamos. E nós também sabemos quando perdemos. Não fazemos alarme. Só compreendemos que estamos no processo e no crescimento. Não há festas, também não há dedos em riste nos apontando. É algo que nós precisamos trabalhar no silêncio de nós mesmos, na nossa decisão por nos tornar pessoas melhores. E o último ponto que nós trouxemos é justamente do início da ação a decisão de propósitos. O melhor exemplo que nós encontramos, e nós nos lembramos por termos, quando estávamos pensando nisso, veio à nossa mente justamente essa mesma expressão, dizendo assim, o que queres que eu faça? Essa pergunta. Eu já vi essa pergunta antes, eu fui pesquisar e eu já tinha ouvido a de Paulo. Quando ele ia em direção a Damasco, para perseguir e matar mais um cristão que ele considerava ser um indivíduo que vinha destruir a lei que ele tanto amava. Ele viu Jesus no meio do caminho. Quando ele caiu do cavalo no chão, diante daquela luz imensa que o atingia, sentindo-se insignificante, compreendendo o erro que havia cometido, pois era responsável pela morte de mais de um seguidor do Cristo. E Jesus lhe perguntou, Paulo, por que me persegues? Diante daquela dor, daquela luz imensa na sua frente, ele não se justifica, ele não pede perdão, ele não foge, ele simplesmente pergunta, o que queres que eu faça? Não me imagino naquela situação. Não sei se eu conseguiria erguer sequer os olhos ou a cabeça. Vem à mente a memória do livro Há 2000 anos, onde Públio Lentulus está à beira do lago e passa Jesus e ele não consegue encará-lo. Cai de joelhos, baixa a cabeça, mas ele não consegue encará-lo. Jesus passa e ele não o segue. E demorou séculos para que ele seguisse Jesus. Mas aquela cena ficou gravada para sempre na mente dele. A oportunidade perdida. Nós todos recebemos essa oportunidade, talvez não intensamente dessa forma. Qual é o nosso propósito? Nós que somos jovens, acreditem, a vida física passa muito rápido.
Quando você parar para reparar, é uma lembrança de algo que aconteceu. Então se prepare, se planeje, para viver da vida da melhor maneira que lhe for possível, para fazer o bem ao maior número de pessoas que esteja ao seu lado. Não importa onde você esteja ou o que você faça, faça o bem a quem estiver ao seu lado. Faça sempre o melhor. Seja você um grande empresário ou alguém que maneja uma vassoura para manter o chão limpo, faça o seu melhor. Doe o seu melhor. O que os outros pensam não importa. O que você entende e tem conceito do que é o certo e o justo é seu. O nosso trabalho, a nossa alegria de trabalhar é fazer o que é certo. Nós fazemos e trabalhamos pelo bem que nós ansiamos em nós, pelo nosso crescimento pessoal. Se você for um médico, seja o melhor médico que você puder fazer. Se você for um atendente de caixa numa loja, seja o melhor atendente de caixa que você puder ser. Se você for um policial, seja o melhor policial que você puder ser. Não é ser o melhor policial, é ser o que você puder fazer de melhor, faça. Que não seja a preocupação do salário no final do mês a sua grande preocupação, mas de colocar a cabeça no travesseiro e dizer: fiz o meu melhor. Eu posso crescer, eu posso estudar, eu posso me transformar no que eu quiser, eu posso mudar de profissão, mas onde eu for, serei eu. Serei eu que estarei lá. Então que eu me lembre com orgulho que eu dei o meu melhor, mesmo que eu erre, porque eu vou saber corrigir, aprender e vou tentar de novo. Nós não estamos com a pretensão agora de sermos perfeitos. Nós somos perfectíveis. Perfeito só o Pai. E nós que já temos os anos ao nosso lado, e os nossos cabelos são brancos porque a gente pinta, nós também precisamos aprender que nossa vida continua. Mas eu já fiz muitos, filhos estão criados, o que eu vou fazer? Qual é o meu propósito? O propósito do Espírito é viver. Nós somos co-criadores do universo. A vida física é temporária. É por isso que a gente precisa passar por esse processo de despertar para compreender que é um caminho. Que não é a idade do corpo físico, a nossa idade como indivíduos. Que não é os limites que uma doença, uma limitação física nos traga, que nos impede de sermos a melhor pessoa que pudermos. Dizem que João Evangelista, no fim dos seus dias, já lá pelos seus 90 anos, incapaz de fazer maiores palestras, ao ser indagado, ele só repetia: meus queridos filhinhos, amai-vos uns aos outros. Mas ele falava. E melhor exemplo do que a sua vida, do que a sua tentativa. Sabe por que nós amamos os heróis? Nós amamos os heróis não porque eles são poderosos, ou porque eles estão numa posição de destaque, mas porque eles deram exemplo de coragem, esforço, luta para alcançar onde chegaram. E se hoje podem algo, foi pelo caminho que trilharam. Hoje nós temos muitas personalidades importantes, poucos heróis. Poucos homens e mulheres que chegaram onde chegaram pelo seu esforço, por sua genialidade,
por sua desenvoltura, pelo seu desejo de fazer o melhor. A nossa sociedade acalenta, abranda, enternece as pessoas que aparentam. Então, vamos tentar colocar como propósito na nossa existência ser o nosso melhor. Mas eu já estou velho, continue estudando. Eu já estou velho, continue ajudando. Seja uma palavra, seja a educação dos netos, seja a orientação dos filhos. Continue dando o seu melhor. Mas eu estou perto de morrer, e daí o corpo fica. E o corpo vai ficar, ninguém leva não. Mas nós precisamos chegar no nível de entendimento, viver a vida da melhor maneira que pudermos, para quando nós chegarmos diante da inevitável falha do organismo físico, a gente continue vivendo a vida como sempre fizemos. A diferença é que a gente não vai ter mais o corpo físico, mas a vida vai ser a mesma. Os nossos conceitos, a nossa visão, a nossa consciência dos nossos erros e dos nossos acertos vão ser as mesmas. Não haverá choques, não haverá surpresas, porque nós construímos o nosso equilíbrio ao longo do nosso tempo, ao longo do nosso esforço, do nosso crescimento. E acima de qualquer coisa, tenhamos a certeza que Deus, na sua infinita misericórdia, sabe o tamanho do problema e da dificuldade de cada um de nós. O que Ele espera é que nós elevemos o pensamento e sintonizemos com Ele, porque Ele nos ama, nos apoia, os bons espíritos nos acompanham, nos advertem, nos esclarecem, nos dão suporte, mas não vão fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer. Mas eu tenho medo de tentar algo novo. Se não der certo, faça outro. Se não conseguir a primeira vez, tente a segunda. Se esforce, faça. Mas o tempo passou, o tempo é relativo. Muitos de vocês vão olhar para o relógio e vão dizer, essa palestra não acaba, não? E outros vão olhar para o relógio e vão dizer, meu Deus, passou 1 hora e eu não notei. Para cada um de nós, o tempo é relativo, depende do nosso interesse. Depende do quanto estejamos dispostos a crescer. Entenda. Ninguém aqui está minimizando a dor de ninguém. A dor é diferente para cada um de nós, porque está ligada diretamente a como nós entendemos a vida, como fomos educados, como chegamos aqui onde estamos. Mas hoje, nessa tarde, a doutrina espírita nos oferece, com a bênção do nosso amado meio Mestre Jesus, a oportunidade de entender, compreender, ter acesso ao entendimento, ao conhecimento, ter acesso a usá-lo, ter a consciência da necessidade de viver conforme nós cremos e de dizer, eu nunca vou deixar de existir. Meu corpo vai morrer, eu não. Então preciso planejar a minha vida sempre para melhorar, sempre para crescer. Seja meu corpo jovem, seja meu corpo idoso, eu estou nesse processo de crescimento. Porque Deus nos ama infinitamente, nos conhece e espera de nós que nós façamos o melhor que nós pudermos. Porque o próprio Jesus, dirigente espiritual desse planeta, nosso irmão maior, nos prometeu, estaria sempre conosco, estaria sempre nos amparando, nos assistindo em nossas decisões. A promessa dele está de pé. E a nossa?
como está. Vamos refletir nessa tarde. Que Deus nos abençoe e nos ajude nesse processo de crescimento. Muita paz a todos. Fechemos os nossos olhos e tentemos imaginar a nossa noite. A imagem serena, tranquila, de nosso amado Mestre Jesus diante de nós, braços abertos, olhar sereno, sorriso meigo, a nos oferecer um abraço amigo, cheio de paz, cheio de calma. Aceitemos esse abraço, nos sintamos envolvidos por ele. Ó Pai amado, nessa tarde, derrama sobre nós a sua paz e a sua tranquilidade. Dá-nos, Senhor, a força e a coragem para continuarmos o caminho do progresso, do entendimento. Dá-me força, Senhor, para não falir murmurando, para não achar minhas dores maiores do que o meu próximo. Eu possa sentir nesse momento as forças que acho que me faltam. Que essa luz, essa serenidade se guarde em mim, para que eu possa viver, Senhor, a minha vida na tua alegria e na tua paz. Que o amor de Deus, na presença amiga do nosso amado Jesus, acompanhe-nos aos nossos lares e preencha-nos com sua paz e com sua serenidade. Que assim seja.